Bom, vídeo passado a gente falou rapidinho sobre a indústria brasileira dos games e sobre os chamados jogos indie, que eu falei pra vocês que a gente ia falar bastante aqui nos próximos vídeos, beleza? Pois bem, eu sou o Pasqualinho e hoje eu trouxe alguns jogos desenvolvidos por brasileiros que vocês precisam conhecer e também um pouquinho da história deles. Existe uma infinidade de formas de você desenvolver o seu jogo, vai desde a história narrativa que você vai criar até as plataformas que você vai lançar esse jogo ou o estilo gráfico dele. O que você precisa ter em mente durante o desenvolvimento do seu primeiro jogo é que de primeira você não vai conseguir alcançar as melhores trilhas sonoras, os melhores gráficos ou tudo de melhor que você imagina. A questão é que você precisa seguir passo a passo e não desistir no caminho nessa produção para você ir melhorando ao longo do tempo. Os parâmetros vão mudando ao longo que você vai produzindo o seu jogo. O importante é você trabalhar bem a sua ideia e fazê-la chegar ao público de alguma forma. Então, como eu falei, eu trouxe aqui 3 jogos indie que vocês vão adorar conhecer e também um pouquinho por trás da história aí dos desenvolvedores. O primeiro jogo é Coralina. Gabriel Mack, um estudante de Direito, decidiu começar a desenvolver o jogo ali mais como um hobby, mais uma diversão, uma distração, porque ele estava com um bloqueio criativo para escrever um livro. E depois de 8 meses desenvolvendo Coralina, ele lançou na Steam e o jogo contou com quase 4.000 unidades vendidas. O jogo foi desenvolvido no RPG Maker e ele é um RPG retrô em que você lida com as memórias ali dentro do limbo e você tem que resolver algumas questões com Coralina ao lado de um corvo com uma cartola. O jogo foi um sucesso tão grande para o Gabriel e assim, ele não esperava tanto isso, abriu espaço para uma continuação. Então ele já está desenvolvendo Coralina, a Memory Tale, inclusive a demonstração já foi lançada na Steam. Eu já joguei o primeiro jogo completo, já joguei a demonstração, tô adorando a história e eu tô ansioso para ver esse segundo game, porque pelo que eu vi só pela demonstração já teve um salto enorme, uma evolução muito grande. O Gabriel citou para mim que um dos principais fatores para ele melhorar ali os parâmetros dele, as métricas desenvolvendo o jogo, foi entrando em contato com outros desenvolvedores, ali uma bolha de alguns desenvolvedores para você ter um pouquinho mais de base na hora de você criar. E ele fez isso tudo pelo Twitter. Então, gente, é muito importante você tanto divulgar o seu produto ali, o que você está produzindo, quanto entrar em contato com outros criadores, tá? O Gabriel também falou para mim que uma forma dele alcançar um público diferente foi distribuir algumas chaves de acesso para alguns criadores de conteúdo. Então fica a dica aí, se você tiver um joguinho aí que você quer divulgar, pode mandar a chave que eu jogo em live. Como você pode perceber, saber onde e como fazer a divulgação do seu produto é muito importante. Dito isso, vou apresentar para vocês o segundo jogo dessa lista, Cambolim. Oi, meu nome é Fábio e eu estou desenvolvendo um jogo chamado Cambolim. Cambolim é um jogo focado em história, em que o jogador vai poder tomar decisões para mudar o rumo do que vai acontecer nessa história. Vai ser um jogo bem tranquilo, nada muito tenso, só para ficar bem de boa enquanto joga. Feito com muito amor e dedicação, Cambolim é inspirado nos cenários incríveis do Cerrado brasileiro, e isso traduzido para pixel art. E tudo isso está sendo feito por uma só pessoa. Um dos maiores desafios de produzir um jogo de forma independente é espalhar a palavra para as pessoas. E é por isso que eu preciso da sua ajuda. Tem várias formas de se ajudar o Cambolim. Uma delas é seguir a página do jogo no Twitter. E hoje foi lançada a página do jogo na Steam. E se você tem uma conta, o que mais ajuda é entrar na página do jogo do Cambolim e clicar em adicionar a lista de desejos. Para facilitar, o link dessa página está na minha bio. E fiquem de olho que em breve, muito em breve, vai ser lançado um trailer do Cambolim. Valeu! Fábio Beifus teve a ideia concreta de desenvolver o seu jogo durante a sua formação na faculdade. Então a ideia do Cambolim foi criada no seu TCC. Ele é designer gráfico, formado desde 2017, que foi quando surgiu a ideia concreta ali do Cambolim. Mas ele começou a desenvolver de fato com mais ênfase a partir de 2020. Cambolim é um jogo de aventura de plataforma inspirado ali no Cerrado brasileiro, onde as suas ações podem mudar o curso da sua história. Com um belo mundo em pixel art, o jogo está sendo desenvolvido tanto no Unity quanto com o uso do C#.
Cambolim conta com mais de 5.000 wishlists na Steam. Fábio divulga muito o seu trabalho nas redes sociais, né, o avanço do projeto, cada cenário que ele está criando. Ele utiliza bastante o TikTok. Foi onde o jogo estourou e eu conheci o jogo através também do TikTok dele, que tem mais de 1 milhão de curtidas. Fábio também divulga os projetos tanto no Twitter, Instagram, no YouTube agora ele faz alguns vídeos de passo a passo de como fazer a pixel art. E ele faz lives também tanto no TikTok quanto na Twitch, mostrando ali o processo de criação para você que quer ver mais de perto. O terceiro e último jogo, mas não menos importante, é Lendas. Caio Henrique, ou Caio GX, como ele é conhecido nas redes sociais, decidiu criar o mundo dele dentro de Lendas. Então sabe aquela ideia sua, aquele amor que você tem pelo jogo e aquela ideia absurda que só existe na sua cabeça que você fala, só eu conseguiria fazer esse tipo de jogo? Foi exatamente o que o Caio fez. Lendas é um jogo de sobrevivência e exploração com elementos de RPG e possui um ecossistema vivo e, o mais interessante, criaturas inspiradas no folclore brasileiro. O jogo está sendo desenvolvido na Unreal e ele possui mais de 26.000 wishlists na Steam. Algo interessante que eu quero apresentar para você aqui, desenvolvedor, é que você pode utilizar o que o Caio fez no processo de criação. Por exemplo, ele desenvolvia o jogo junto com os seus outros trabalhos, né, quando surgiu a ideia do jogo. Então assim, ele juntou uma grana, deixou guardado para ele poder desenvolver o jogo em tempo integral. Uma hora a verba acaba, né? Então ele entrou num impasse. Ou ele voltava para um ou dos dois trabalhos que ele tinha antes e passava a desenvolver o jogo menor, ou ele abriu um projeto no Catarse, que é um financiamento coletivo, o qual o desenvolvedor pode arrecadar fundos aí para continuar produzindo o seu jogo, que foi o que ele fez. E agora ele consegue continuar o projeto de forma integral com o objetivo de alcançar tudo que o público está aguardando do jogo dele. Caio também divulga algumas atualizações aí do seu jogo, principalmente aí no YouTube, no TikTok também, que ele tem quase 1,5 milhão de curtidas, que também foi onde eu encontrei o jogo dele. E o mais interessante é que recentemente ele lançou uma demonstração na Steam, que eu cheguei a jogar, ele acompanhou em live ali para ver o que ele poderia melhorar, algumas sugestões, pegando mesmo o feedback ali do jogo dele. E eu acho que o mais interessante para um desenvolvedor e que para ele eu acho que foi muito especial é que um dos maiores streamers brasileiros jogou essa demonstração e curtiu bastante, que foi o Yoda. Bom, o que os devs têm em comum é que eles dizem que é necessário você criar ali um hábito na produção, você criar constância, ter uma programação legal na hora de criar o game para você saber quais os próximos passos, para você não ficar meio perdido durante a sua produção. Então, ao longo do processo, ver o público ali comprando a sua ideia, gostando do que você está apresentando para eles, aumenta a expectativa tanto para você como criador, quanto para o público ansiosamente esperar por esse seu jogo. Então, ao longo desse processo, você acaba criando uma responsabilidade maior. E lembra lá no começo, quando eu falei que você, na primeira instância, não vai conseguir as melhores trilhas, gráficos e etc? Então, a ideia é exatamente essa. Os parâmetros vão mudando ao longo que a sua responsabilidade, a expectativa vai aumentando, você também vai melhorando como criador. A interação com o público, as atualizações do seu projeto, tudo que você puder divulgar sobre o seu produto, divulgue. Isso é muito importante para criar esse engajamento e manter o hype lá em cima do seu jogo. E você aí pensando em desenvolver o seu primeiro jogo, assim como eu citei os devs anteriormente, apresento para vocês a Academia Gamer. A Academia Gamer conta com mais de 160 horas de conteúdo como storytelling, level design, diferentes tipos de programação como os do Construct, Godot, JavaScript, Pixel Art e Unity. Você também aprende como publicar e vender os seus games nas diferentes plataformas. Então não perca essa oportunidade e clica aqui no primeiro link da descrição. Você compra o curso apenas uma vez, você tem acesso vitalício a ele. Bom, depois de mostrar um pouquinho dos games e da história dos desenvolvedores por trás, eles também deixaram alguns recados aqui que eu enumerei alguns principais pontos para passar aqui para vocês. E mais simples do que vocês imaginam, todos eles citaram a importância de vocês criarem, fazerem, testarem, tentarem, errarem, até começar a crescer, a acertar, tá? Como eu citei, sempre vou continuar citando, os parâmetros mudam, vocês vão aprender mais durante o processo. O importante é você fazer isso com gosto dentro das suas limitações, claro, mas não se acomode.
Sempre busque aprendizado e criar coisas novas. É importante também você se conectar com aficionados pelos games, compartilhar suas ideias e buscar feedback do trabalho de vocês. Então deixa aqui embaixo nos comentários quais os temas vocês vão gostar de ver nos próximos vídeos, beleza? E deixa um likezão aqui embaixo que ajuda bastante no engajamento pra gente alcançar novos prodígios aí da criação dos games, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, obrigado!